Obrigado, vereador. Com a Palavra, vereador Paulo Soares. Muito boa noite, senhor presidente, secretário, vereadores e vereadora, aos funcionários, à imprensa, à TV Cambé, que eu gostaria de abrir um parêntese aqui e também agradecer pela transmissão da audiência pública sobre a duplicação, que proporcionou a muitas pessoas da nossa comunidade que não puderam estar aqui de acompanhar através da transmissão. Então, muito obrigado e parabéns pela transmissão. E também cumprimentar toda a comunidade aqui presente, em especial o meu amigo Dedé, que é da Pastoral da Família, lá da paróquia Nossa Senhora dos Migrantes. Bom, eu queria falar rapidamente sobre os meus requerimentos verbais. Esses requerimentos eu já fiz aqui outras vezes, também é um tanto quanto polêmico falar de tapa-buraco, porque toda chuva que dá, esses buracos brotam de novo e parece que até se procriam, né? Se fica 2 buracos um perto do outro, nasce um terceiro, né? Então é chover no molhado falar de buraco. Mas a gente sabe que devido às chuvas, não está sendo possível ser feito isso, uma vez que o buraco tem que estar seco para poder assentar ali o piche, a massa no local, mas que desse uma atenção emergencial lá para a nossa região, inclusive as marginais. Eu conversava com um amigo meu borracheiro e ele estava muito feliz. Falou: Paulo, eu estou muito contente com esse monte de buraco porque eu estou ganhando dinheiro um monte. Falei: eu sei que você precisa ganhar seu dinheiro, mas eu ficaria mais feliz em ouvir... Pode, vereador? Pois não, pode falar. Se você falou do tampa-buraco, eu vou só lembrar para o senhor que a região do senhor foi feito com tava de sol. Uma semana, depois que choveu uma semana. E realmente agora o buraco está bem maior. Então quer dizer que a qualidade do material, não precisa nem dizer, né? É péssima, é ruim. Então não tem nem cabimento. O senhor sabe disso, que lá foi feito uma semana antes de chover, que eu passo ali todo dia ali naquela marginal, e foi feito uma semana. É que o material que estão usando é muito ruim. Até por isso fiz um pedido de informação para me informar o que está usando aí. Obrigado. Não, eu agradeço, concordo com o senhor, inclusive nesse pedido de informação que o senhor fez. O senhor tem o meu apoio. Eu acho que está sendo rasgado dinheiro nesse negócio. Não pode continuar sendo feito dessa forma. O que eu estou dizendo é que se fez quando o tempo estava seco, ele já não durou, imagine se fizer com o buraco molhado, aí então, pior ainda. Mas que seja dada uma atenção melhor nesse sentido. E também a questão da iluminação pública. Inclusive, o senhor também, o vereador Zezinho chegava ali, eu falei: vereador, me socorre aqui. Ele falou: o que foi, vereador? Eu falei: olha, diz para mim que não é só na minha região que está acontecendo isso. Ele falou: Paulo, eu não aguento mais reclamação de lâmpada queimada na minha região também. Então, vereador, lá no Novo Bandeirantes está caótico. Ontem, inclusive, eu queria parabenizar a Igreja Assembleia de Deus do Jardim Silvino, pastor Catarina e a pastora Joana, o Moisés e a Sandra, pelo congresso de adolescentes que teve lá ontem. E o pastor, no final do culto, falou: ô vereador, que bom que você veio. Essa lâmpada aqui queimou de novo. Aí eu falei assim: pastor, isso aí é um caso muito sério que nós precisamos ver o que nós vamos fazer. O senhor quer uma parte, vereador Zezinho? Sim. O senhor falou: se estou vendo uma lâmpada, eu tenho que dar um toque. Ó, vereador, e até 2011, nessa casa não chegava a reclamação de lâmpadas queimadas. Esse vereador aqui, eu estou indo para o 3º mandato, eu nunca recebi. Recebi assim, quando vi uma conta muito alta, a pessoa vinha lá te procurar, que não tinha condições, você reclamar, ver o que está acontecendo, aí era diferente. Mas lâmpada não. Agora, depois que passou, que a prefeitura assumiu essa parte aí, tá, olha, é um outro material ruim que estão usando. Essa aqui ganhou aí as licitações. Eu não sei o que usaram aí, e se queima todo dia. Você arruma uma lâmpada hoje, amanhã está queimado de novo. E praticamente onde eles fizeram, o Cambé inteiro está sendo assim. Obrigado. Não, realmente, até quando eu citava o senhor, outros vereadores chacoalhavam a cabeça concordando, realmente. Mas assim, se a empresa que está fazendo a troca de lâmpadas, essa empresa não está dando conta e está do jeito que está, então tem que trocar a empresa. Eu não tive acesso ao contrato ainda, mas eu acredito que tem prerrogativa para a gente trocar a empresa. Se a empresa ganhou o contrato e a Condec está tendo que consertar a lâmpada, então a empresa tem que pagar o serviço que a Condec está fazendo. Ou então descontar da empresa. Mas eu fico me perguntando até onde isso vai dar. Porque o cidadão está pagando todo mês. E se ele for no Ministério Público, será que ele vai reaver o dinheiro que ele está pagando? É o que eu disse aqui outro dia. O cidadão vem e ainda fala assim, ó:
A pessoa é tão simples, vereador Conrado, que fala assim, ó, é que é perigoso lá. Eu falei, ainda que fosse o lugar mais seguro do mundo, você está pagando, rapaz. Como que se paga por um serviço que não está sendo usado? Então a nossa paciência, ela já se esgotou há muito tempo, assim como da comunidade também. E às vezes parece até que nós, enquanto vereador Zezinho, parece que a gente não está fazendo nada. A pessoa fala, ô Paulo, já falei para você da lâmpada lá. Eu falei, ó, tem uns 10 requerimentos meus, já visitei o pessoal lá. Agora, o que a gente ouve muito é que é burocracia. Bom, é burocracia, mas enquanto isso está sendo cobrada a taxa. Se existia burocracia e não cobrar a taxa, ainda dá para se ter um pouco mais de paciência. Mas que fique aí esses requerimentos ao prefeito e que ele olhe com carinho, porque eu já falei com o secretário da pasta, já falei com o gabinete, já falei com ele e vou reforçar mais uma vez isso, ver o que nós podemos ser feito. Porque o problema da administração pública às vezes é esse. Nós temos um problema lá no Novo Bandeirantes, que o posto de saúde, ele está sem portão. E eu já falei com todo mundo que tinha que falar. E aí disseram que tem que ser feita uma licitação de todas as UBSs para fazer tudo de uma vez. Só que daí eu me pergunto, já do tempo que eu levei o questionamento lá até hoje, eu acho que se pegasse é impossível que a prefeitura não tenha um soldador, tem quase 2.000 funcionários, ou alguém que sabe soldar. Se pega aquele portão quebrado e dá uma solda lá e fala assim, ó pessoal, vocês vão ficar com esse portão aqui, não está 100%, mas até a gente conseguir comprar o próximo. Mas ficar sem é muito ruim. Porque daí qualquer um entra lá, tem remédio lá dentro, tem equipamento lá dentro, é um prédio público. E é um portão. É um portão que nós não conseguimos lá. Então, assim, o que eu quero dizer para a comunidade, a gente tem cobrado, infelizmente, em alguns casos, os secretários estão dispostos a ajudar, mas tem a burocracia também. Mas eu acho que tem muitas coisas que, se a gente deixasse a burocracia de lado e tivesse um pouco de vontade, a gente venceria a burocracia. E só para encerrar minha fala, que na segunda-feira passada, eu tive que sair 5 minutos antes, porque minha mãe não estava bem. Mas eu gostaria de falar o seguinte, eu vi muitas manifestações, não só aqui, mas na mídia, no Paraná, no país todo, manifestações contra a PEC 37, que enfim foi derrubada, e isso é muito bom. Mas eu não vi nenhuma manifestação a favor da PEC 280. A PEC 280, para quem não tem conhecimento, é de autoria do falecido deputado Clodovil Hernandes. E essa PEC, ela dá nova redação ao artigo 45 da Constituição Federal. Essa PEC propõe que se limite a 250 o número de deputados federais no Congresso, que hoje é de 513. Essa PEC também determina que nenhum estado fique com menos de 4 ou mais de 30 deputados federais. Só para os senhores terem uma ideia, e a comunidade que nos assiste, hoje, se essa PEC fosse aprovada, reduziria 43 milhões de reais por mês para os cofres públicos. 43 milhões de reais por mês. E um deputado e seu gabinete custa hoje por mês 142 mil reais. Então eu acho que é uma PEC interessante que nós deveríamos fazer coro. Eu não sei se o deputado federal do meu partido está assistindo a sessão, mas se ele estiver assistindo, eu também falo isso para ele. Eu acho que isso aqui seria um belo exemplo de cortar a própria carne. Com 42 milhões de reais por mês, vereador Conrado, eu acho que daria para a gente investir nessa questão de médicos. Reduziria o número de cargo comissionado e, acima de tudo, a gente seguiria a simetria jurídica, ou seja, o exemplo vem de cima para baixo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, enquanto vereadores, e eu tenho percebido isso nessa legislatura, talvez em outra eu não sei, os vereadores podem falar com mais autoridade, os que foram reeleitos, mas nós temos trabalhado em audiências públicas, atendendo a comunidade, defendendo diversos temas. E eu não conheço ninguém até agora que veio falar para mim que esse ano já foi num gabinete de um deputado federal. Porque na verdade nem tem como, né? Então é muito gostoso ser deputado federal. Porque você não está na linha de frente, você consome 142 mil reais por mês e você não tem que dar conta de nada, muito pelo contrário. É um jogo de barganha, onde se pega emendas sensacionalistas muitas vezes, para fazer obras desnecessárias, para vir aqui em véspera de campanha, e eu não estou citando deputado nenhum, pelo amor de Deus, não me entendam mal aqui, mas eu gostaria de dizer aos senhores que fazem parte de movimentos, os senhores que estão aqui essa noite são formadores de opinião, que vão nas suas comunidades, os demais vereadores que
concordarem comigo, porque também podem discordar, democracia, ela nos favorece em relação a isso, mas que nós propagamos essa PEC aqui, que maravilha seria reduzirmos 43 milhões de reais por mês dos cofres públicos para investir numa área que realmente precisa. Sabe que é uma parte, vereador? Posso contribuir? Duas questões. A questão da iluminação, desde que começamos o trabalho esse ano nessa casa, acredito que todos os vereadores fizeram um pedido de troca, a questão da iluminação. E como você mesmo disse, Paulo, a questão da licitação, isso traz lisura ao processo. A licitação ela é importante para que a gente tenha empresas e que essas empresas, né, apresentem o seu projeto e que seja escolhida a melhor proposta para o município. Isso é uma questão de economia do dinheiro público. Mas, vendo o que está acontecendo, nem sempre isso tem, né, acontecido, porque fica essa situação aí, a Condec acaba tendo que atender, a Secretaria de Obras tendo que atender, o que a empresa que foi contratada não está dando conta. Então, se essa casa aqui tem, né, o poder de fiscalizar... Pode prosseguir. Por que não trazermos essa empresa, né, para que ela venha aqui nessa casa dar satisfação do produto que ela tem apresentado? Por que o trabalho dela não é de qualidade? Porque se ela ganhou uma licitação, ela apresentou, né, uma planilha de trabalho. Por que não? Vamos fazer isso. Eu acho que a gente resolveria muita coisa e tiraríamos as dúvidas do que tem acontecido. Porque nós estamos já no mês de julho e quase 6 meses de trabalho e a conversa sempre é a mesma. Então fica aqui como uma proposta para que a gente possa trazer, convocar essa empresa que ganhou essa licitação em Cambé para atender a troca de iluminação, que venha a essa casa e faça uma prestação de contas do seu trabalho. Só mais uma coisinha. Posso concluir? Está acabando meu tempo, minha parte. Com relação ao que você falou, por isso que a reforma política ela tem que acontecer, né? A gente tem visto aí a proposta do plebiscito para que aconteça, e eu acredito que todos os brasileiros são favoráveis a essa reforma política. E nós temos que levantar essa bandeira e temos que lutar para isso, para que realmente a gente consiga moralizar a política nesse país. Só assim a gente vai conseguir resgatar a credibilidade do povo brasileiro. Obrigada pela parte, vereador. Eu que agradeço. Vereador Rômulo? Paulo, não vou tomar muito tempo seu e fica aí uma reflexão. Será que ele sumiu e morreu por causa dessa proposta? E eu estou gostando de umas postagens que eu estou vendo no Facebook de que o salário do professor seja igual ao do deputado federal, né? Mas daí também já é causa própria e quem tem que reconhecer o trabalho do professor é a população. É em tom de ironia, mas é esse o sentimento do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a contribuição da vereadora Estela e a sua, e eu também acho, e até sugiro a esta casa, à presidência, que faça a convocação não só do responsável pela empresa, mas também do secretário de obras e do presidente da Condec, e dizer o seguinte, que até que seja feito isso, todo esse processo, e essa é a intenção do requerimento, seja de convocação, seja de reunião, do que for, que em regime de urgência eles vão lá consertar essas lâmpadas, porque se esse processo da gente convocar eles para vir aqui levar um mês, a lâmpada não pode ficar mais um mês queimada lá. Então eles têm que dar uma solução, né? Em relação a essa defesa da PEC, eu faço ela porque eu não sei se a reforma política vai contemplar esse tema. Na verdade, essa reforma política ela era utópica até outro dia atrás. E o povo foi para a rua e fez com que a PEC 37, ainda teve 9 corajosos, né, se eu não estou enganado, ainda que votaram a favor, mas 400 seguiram a opinião pública. Então, será que se fizesse uma corrente em prol dessa PEC 280 aí, até esperar essa utópica reforma política, talvez seria também interessante. Mas, às vezes, a gente faz alguma colocação aqui, que é a opinião da gente, mas a gente respeita também as diferentes opiniões, e dizer que o nosso gabinete está à disposição, e boa noite a todos.